Pronto, tá valendo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre a pergunta que talvez o mundo esteja se fazendo. Mas antes de eu começar a nossa conversa, quero cumprimentar todos os inspiradores científicos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Malcolm Osório e eu estou aqui hoje para trazer uma história para vocês. Assim como a gente faria se fosse de forma presencial, eu vou trazer para vocês hoje de uma forma bem objetiva, de uma forma bem tranquila para que vocês possam entender, tá legal? E a pergunta de hoje é: você quer ficar curado? E hoje nós vamos falar sobre a cura do paralítico, né? Então prestem bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque no final eu vou trazer algumas perguntas sobre o que nós falamos aqui. Então fique atento aí, porque hoje o assunto vai ser muito legal. Primeira coisa é nós entendermos o que é um milagre. O que é um milagre? É um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Ou seja, é algo sobrenatural, certo? Não tem como ser explicado de uma forma natural um milagre, certo? Guarda isso que eu estou falando. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a cura de um paralítico. Esse trecho que eu vou falar com vocês hoje está em João capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Enquanto você procura aí, eu vou ler aqui, tá bom? Vamos lá. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Muito bem. Eu já falei para vocês o que é milagre. Milagre é algo sobrenatural. É algo que não se explica de uma forma natural, de uma forma convencional. É algo que só se explica por meio da fé, certo? Isso é uma coisa. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Eu falei com vocês agora há pouco durante a leitura que havia um tanque próximo à Porta das Ovelhas, uma das entradas do templo em Jerusalém, chamada Betesda. E talvez você esteja se perguntando o que significa a palavra Betesda. Eu vou te dizer agora e você precisa estar atento. Betesda significa casa de misericórdia, tá? Esse é o que significa a palavra Betesda. Bom, o que acontecia naquele período, né? O que as pessoas acreditavam? Que o anjo descia para movimentar as águas daquele tanque. E o primeiro que entrava no tanque era curado. Preste atenção, vou repetir. Um anjo descia, era o que eles acreditavam na época. Um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que descesse, que chegasse no tanque e mergulhasse nas águas do tanque, logicamente seria curado, certo? E aí, vamos ao próximo ponto. Jesus chega nesse lugar e vê esse paralítico que estava enfermo há 38 anos. Ou seja, já fazia muito tempo que ele estava daquela forma, certo? E aí, Jesus pergunta para ele o que eu perguntei para vocês no começo. Você quer ficar curado? E aí o homem responde: Olha, senhor, eu não tenho ninguém para me levar para o tanque quando a água é agitada.
Sempre que eu tento chegar, chega outro antes de mim. Preste atenção nesse ponto. O homem queria ser curado, mas como não tinha ninguém para colocar ele no tanque, ele achava impossível ser curado. Ou seja, ele até queria se livrar daquela enfermidade, levantar e andar normalmente como nós fazemos. Mas ele não podia, porque naquele momento ele estava enfermo e ele acreditava que alguém precisava ajudar ele a chegar no tanque, mergulhar nas águas assim que as águas fossem agitadas pelo anjo, conforme eles acreditavam, e que através daquilo ali eles iriam ser curados, né? Isso é um ponto que vocês precisam prestar atenção também. E aí Jesus fala para ele, olha, levanta, pega o teu leito e anda. Ele levanta, pega o leito e sai andando, porque ele havia acabado de ser curado. Só que aquele dia, o dia que aconteceu isso, era um sábado. E os doutores da lei da época, os judeus da época, tinham uma lei que eles seguiam, que é a lei de Moisés. Prestem atenção nisso que eu estou falando também. Mais um ponto para prestar atenção. A cura foi um sábado, e pela lei da época, que era a lei de Moisés, não podia ter nenhum tipo de trabalho no sábado, porque o sábado era um dia exclusivo e separado para o Senhor Jesus. No caso, não para o Senhor Jesus, para o Senhor, de uma forma geral, para Deus. Era um dia separado para Deus, certo? E aí, os homens viram para ele e falam assim, hoje é sábado e você não deveria estar carregando o seu leito. E aí, fiquem atentos para o que eu vou falar agora. O homem responde, quem me curou falou para eu pegar o meu leito e andar. Quem me curou falou para eu pegar o meu leito e andar. E aí, gente, é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tem 2 pontos aqui que são cruciais para a gente. Senão tudo que eu falei aqui acaba não tendo nenhum efeito. A primeira coisa é, se eu creio que eu posso ser curado, e Jesus literalmente está me perguntando se eu quero ser curado. Talvez hoje tenha algum amigo seu, alguém da sua família, de repente, que está doente. E Jesus está perguntando, olha, você quer ficar curado? Você crê? Você acredita que você pode ser curado? Porque a cura divina é um milagre. É algo que a ciência não pode explicar, mas é algo que Deus pode fazer. E só a fé pode nos levar a esse caminho, certo? E uma outra coisa também que é muito importante. Não há dia definido para se fazer o bem. Jesus, ele nesse mesmo episódio, ele mostra que não importa se é sexta, sábado, domingo, se é feriado, se é ano novo, Natal, não importa se é meu aniversário, não importa, não há dia definido para se fazer o bem. Então, são 2 coisas que a gente precisa entender hoje. Se nós cremos em Deus, Ele pode curar. Ele tem poder para isso. E segunda coisa, não há dia definido para se fazer o bem. Tá bom, gente? Então eu quero que a gente pense nisso hoje. E eu quero propor um desafio para vocês. Qual é o desafio, tio Mal? Eu anotei aqui e eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês agora, nesse momento que vocês estão assistindo a aula, fechem os olhos de vocês e pensem em alguém da família, algum amigo, algum parente distante que talvez esteja enfrentando não só essa doença, esse vírus que está aí se alastrando pela humanidade, como talvez qualquer outro tipo de enfermidade. Pensa aí agora, rapidinho. Pensa aí, fica pensando aí. Feche seus olhos e diga assim comigo, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor visite aquela pessoa que eu estou pensando e que precisa de uma cura, precisa de um milagre. Alcance essa pessoa, Deus, e cure essa pessoa para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, e se você crer, diga amém. E creia que Deus pode curar. E não deixe de fazer o bem, tá bom? Não deixe de fazer o bem, não deixe de estudar a palavra nesse período, é muito importante para a gente isso. E, mais do que tudo, entendemos que Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua curando, Jesus continua salvando. Mas se nós acreditarmos, isso acontece. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula desse domingo.
Que Deus abençoe a todos vocês. O tio Malco tá com uma saudade danada de vocês. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Parou. Não acabou ainda. Ou vocês acharam que a gente ia embora sem que a gente voltasse um pouquinho para pensar no que nós aprendemos na aula de hoje? Aí vão as perguntas do nosso quiz da semana pro pessoal do PA. Vamos lá. A primeira pergunta, eu quero que vocês, aí na casa de vocês, com os pais de vocês, respondam a pergunta que eu vou fazer agora. O que é um milagre? O que é um milagre? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, e aí vocês podem pesquisar ou rever a aula, tá? O que significa a palavra Betesda? Tá bom? Essa é a segunda pergunta. Vamos para a terceira pergunta. O que acontecia no tanque? O que acontecia no tanque que fazia com que as pessoas acreditassem que seriam curadas ao mergulhar no tanque? O que acontecia? Quero que vocês respondam essa pergunta. A quarta pergunta é: o que impedia o paralítico de ser curado a seu modo de ver? E aí eu vou dar uma dica para vocês, para responder essa pergunta de uma forma clara e objetiva. Vocês vão ler de novo João capítulo 5. Eu não vou ler, eu já li no começo. Você vai prestar atenção no que o paralítico disse, tá? Só preste atenção nisso. O paralítico disse algumas coisas nesse texto. E eu quero que você pegue exatamente o que ele disse quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, tá bom? Quinta e última pergunta. Qual era a lei que os judeus seguiam que proibia o trabalho no sábado? Quero que vocês pesquisem, perguntem aos pais de vocês. Enfim, acho que é isso. Agora eu vou orar para a gente encerrar a aula de hoje, rapidinho, e que isso fique um aprendizado para nós, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula. Eu te peço que o Senhor venha falar com as crianças, Senhor, de forma sobrenatural e fazer com que elas venham entender que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou e que o Senhor continua curando e realizando milagres, Deus. Que estas palavras, Senhor, que o Senhor nos ensinou através dessa cura do paralítico, fiquem registradas em nossos corações e que nós venhamos entender, Senhor, que não há dia determinado para fazer o bem, que o Senhor continua tendo o mesmo poder do passado de curar, de realizar milagres, de libertar pessoas e de fazer com que nós sejamos pessoas e cristãos melhores. Eu te peço que o Senhor venha cuidar de cada um que tiver acesso a essa aula, que o Senhor venha guardar, Senhor, a vida de cada família representada por meio dessas crianças, Senhor, e que eles venham ser referência nesse período de dificuldade. É a oração que nós te fazemos e a ti somos gratos em nome de Jesus, e você aí nessa casa diz amém. Que Deus nos abençoe. E agora encerrou.